Salve, salve, meus amigos! Sejam bem-vindos ao Fiore Biologia. Meu nome é Leandro Fiore, sou biólogo e também criador de calopsitas. E esse é um vídeo especial, um vídeo que eu pensei muito para gravar, porque eu vou entrar num tema um tanto quanto polêmico, que é o melhoramento genético de calopsitas. Muitos criadores, muitas pessoas começam a criar calopsitas e se deparam com esse tema. E todo mundo quer fazer um melhoramento genético das suas aves. Só que daí a pessoa não tem a mínima ideia do que é genética e muitas vezes acaba fazendo um pioramento genético. Bem, na verdade esse termo melhoramento genético ele já é uma incógnita, tá? Quer saber por quê? Dá uma olhada na foto do canário Gilbert que eu vou colocar aqui do ladinho para vocês. Você acha que esse canário aí, ele é saudável? Ele é corcunda, ele tem problemas de penas encravadas, problemas na sua musculatura e mesmo assim existem torneios de canário dessa mutação. Canários são aves que o ser humano já domesticou há muito mais tempo e por isso tem muito mais anos de seleção artificial. E o grande problema é que eu vou tratar um pouquinho nesse vídeo com vocês sobre a seleção artificial, que é um processo que o homem faz visando apenas características do seu interesse. Você fala de melhoramento, você pensa, vou melhorar a espécie vai ser mais forte, mais resistente a doenças. Só que na verdade não é isso que acontece não. O homem seleciona as características que é melhor para ele. Então o melhoramento genético ele tem que ser para quem? Ele tem que ser para a calopsita? Vem cá, meu neném. A calopsita tem que ser melhorada geneticamente? Ou quem tem que estar melhor sou eu na hora de vender esse animal e acabar lucrando mais com isso? Então, vamos discutir um pouco sobre o melhoramento genético. Eu tenho certeza que você vai aprender bastante nesse vídeo. Então deixa um like aqui embaixo, já ativa o sininho aí do canal, porque sempre tem conteúdo novo sobre calopsitas. Bora lá! Para começar, vamos falar um pouquinho sobre a história do melhoramento genético. Quando que o homem começa a manipular geneticamente as espécies? Bem, a resposta é bem simples. Desde que o homem passou a domesticar os animais, e começando ali pelos animais que ele tem como objetivo o abate, porco, galinha, boi, ele já começa a selecionar aqueles com as características vantajosas. Mas como assim? Basicamente você sabia que o porco, esse porco que a gente vê, rosinha, gordão, ele nunca existiu na natureza? A galinha doméstica nunca existiu na natureza? Na verdade o porco, o ancestral do porco é o javali, que é um animal todo peludo com presas enormes. Então basicamente o homem ele capturou alguns javalis, só que era perigoso criar o javali, muitas vezes causava acidentes, e daí ele começa a selecionar aqueles com menores presas, porque teoricamente vai ter um risco menor, então esses vão ficar para reprodução. Depois, visando o lucro, seleciona aquele que engorda mais fácil, esse também vai produzir mais carne, produzir mais gordura, esse também é melhor, então vamos selecionar. E assim, com o passar de gerações, o homem consegue basicamente criar novas espécies. Fizemos algo muito parecido com os cachorros. Os cachorros, nome científico, canis familiares, ele nunca existiu na natureza como canis familiares. O que nós temos é o canis lupus, que é o lobo. Então, a partir do momento que domesticamos algumas espécies de lobo, nós começamos a selecionar características com finalidades diferentes. Algumas raças foram selecionadas para caça, então espécies maiores, mais ágeis. As outras espécies de companhia foram levadas em considerações características como animais mais dóceis, mais fofinhos, onde nós chegamos em várias raças, aí, como Shih Tzus, enfim, as várias raças de cachorros que vocês conhecem. E na manipulação genética de cachorro também é muito complicado. Eu já vi várias pessoas falando, inclusive, que os cachorros foram feitos em laboratório. Nada disso, tá, gente? Assim como a gente está fazendo agora com aves e com outros animais, o ser humano ele manipula apenas selecionando as características, o fenótipo, a aparência que é de seu interesse. E daí, muitas vezes, para refinar aquilo ali, ele faz a utilização de um erro muito grave. Não faça isso de jeito nenhum. Não tem um bom motivo para você fazer o chamado cruzamento consanguíneo. Porque daí você vai ter filhotes com aquela característica que você deseja. Mas muitas vezes um gene, um alelo recessivo de uma doença vai também estar presente nesse filhote. Que pode não se manifestar ali no primeiro, no segundo, no terceiro ano de vida daquele animal, mas posteriormente, mais tarde,
pode vir a acarretar um câncer, acarretar uma doença. Isso, em vez de aumentar a expectativa de vida da espécie, diminui a expectativa de vida da espécie. Mas vamos entrar em alguns exemplos práticos para as calopsitas. Talvez você já ouviu falar em falha genética. Algumas calopsitas possuem falhas genéticas. Eu também não gosto muito desse termo, né? Depende muito da expectativa. Aqui no meu ombro eu tenho um filhotinho super mansinho que ele é da mutação Cinnamon Canela. Né? E a mutação canela você não encontra na natureza, justamente se chama mutação porque no cativeiro o gene foi alterado e socorre ao acaso. Tá? A natureza por si só, nos processos ali de reprodução sexuada, onde tem permuta dos genes, né? O famoso crossing over, né? Ele gera novos genes, gera novas características. A natureza ela faz o que chamamos de seleção natural. A seleção natural que é muito bem explicada aí por Charles Darwin, né, no processo de evolução das espécies. Mas enfim, a calopsita que nós chamamos de cinza ancestral, ou né, o padrão silvestre. Deixa eu pegar o George, que o George é bem mansinho para eu mostrar para vocês. George, onde que tá? O George geralmente ele fica no baixo. Cadê o George? Aqui. Esse aqui é o George. O George, galera, é uma calopsita que a gente fala que ele tem o padrão silvestre, porque na natureza, vivendo de forma selvagem, só existe essa cor. De forma geral, seja às vezes por uma seleção que nós chamamos de sexual das espécies, ou porque essa cor proporciona para ele uma vantagem na natureza, esse é o padrão selecionado. Mas em cativeiro, quando surgem novas mutações, o lutino, o arlequim e o cara branca, eles já não são mais uma desvantagem. Então eles continuam, né, sobrevivendo com o auxílio, é claro, dos criadores, e ainda os criadores selecionam esses indivíduos para se reproduzir. Até aí não tem problema nenhum, é super bacana ter uma variedade maior de tipos de calopsitas. Mas o problema é quando a pessoa fica extremamente fascinada e quer tirar cada vez mais filhotes. E daí fala, opa, nasceu aqui uma característica, provavelmente ela é recessiva. Em vez de tirar os filhotes serem recessivos, ter uma maior variabilidade genética, ele pega e volta esse animal para ter filhotes, muitas vezes com a mãe, com o pai, né, fazendo aí um cruzamento entre familiares que vão proporcionar um maior número de indivíduos com aquela característica que ele deseja. Mas às vezes em uma família pode ter também um gene recessivo de um câncer, por exemplo, de uma doença. Esse gene ele nunca se manifesta porque ele é recessivo. E sempre que você faz um cruzamento de indivíduos que não são parentes, esse gene, mesmo se ele estiver presente, ele vai ser recessivo. Mas quando você pega dois indivíduos recessivos, a gente sabe disso porque a gente tem a mutação canela, tem a mutação arlequim, tem a mutação hino, todas elas são recessivas. Então você precisa de dois indivíduos com essas características. Mas quando você faz isso, outros genes que são recessivos, no caso, quando você faz isso aproximando indivíduos que são geneticamente parecidos, no caso pais com filhos ou irmãos, a chance de vir um gene deletério também é muito maior. Eu vejo muitas pessoas falando assim, você não pode cruzar, por exemplo, dois lutinos. Tá? Isso porque, no começo, os lutinos eles eram todos cruzados entre si. Porque imagina, todas as calopsitas eram cinzas, daí aparece uma que era toda amarela. Provavelmente a pessoa que desenvolveu essa mutação deve ter ficado rica na época. Né? Então, ela queria ter cada vez mais lutinos. E se você queria cruzar um cinza com um lutino, você vai ter tanto os cinzas quanto os lutinos, né? Se o macho for portador. Mas aí a quantidade vai ser menor. Só que quando foi feito isso, genes recessivos, sem que o criador quisesse, começaram a ser selecionados também. Foi o caso da carequinha do lutino. E hoje é um diacho danado você conseguir retirar essa carequinha. Às vezes espécies que nem são lutinos, né, variedades que nem são lutinos, acaba também apresentando essa carequinha, beleza? Qual que é o segredo para você retirar a carequinha do lutino? Qual que é o segredo para você ter calopsitas saudáveis, bonitas? É sempre fazer um cruzamento de indivíduos diferentes. Quando eu digo diferentes, não é só diferente de cor. Eles podem ter a mesma cor, mas de origem diferente. Que você saiba que eles são separados por várias gerações, que eles não tenham um parentesco próximo, porque a chance de ambos possuir um gene deletério é bem baixa.
E daí se você faz o cruzamento e percebe que nasce um filhote mais fraquinho, né, que não seja caso de doença, principalmente, percebe que nasce ali um carequinha, esse ele deve ser descartado como criador, como procriador, né? Não que ele não tenha um valor sentimental, né? Enfim, você pode continuar tendo a calopsita como companhia, mas aí para você reproduzir essa espécie talvez não seja tão viável. E muitas vezes eu vejo algumas coisas que, tipo assim, vão no sentido completamente na contramão do melhoramento genético. Eu vou dar um exemplo agora. Eu tenho algumas espécies aqui que são lutinos. Aqui em cima, por exemplo, eu tenho a Yellow. A Yellow é a primeira lutino que eu tive. Ó. Tá, vocês estão vendo o coquinho dela? Tá vendo que ela não tem carequinha, tem um porte muito lindo, muito bonito. E o que acontece com o lutino? O lutino, muitas vezes, a pessoa quer a calopsita pura. O que seria pura? Sem importar outras mutações. E daí cruza só com o cinza, né? Porque o cinza não é considerado uma mutação. E evita, fala que é proibido, por exemplo, cruzar um lutino com canela. Sabe o que acontece quando você cruza um lutino com canela? O gene que inibe completamente a melanina, que é aquele pigmento preto, não vai inibir essa variação da melanina que é o canela. Então o lutino ele não fica completamente com as costas brancas, ele fica com as costas com uma manchinha, num tom ali de, enfim, um tom bem clarinho, um begezinho bem clarinho, que eu acho lindo. Outra coisa que acontece, não briga não, outra coisa que acontece é que o olho vermelho do lutino, que é vermelho devido à falta de melanina, então você vê os vasos sanguíneos ali, o que é muito ruim para o animal, o olho do lutino canela, ele passa a ser escuro, passa a ser preto. Mas os criadores não gostam, sabe por quê? Porque o hino canelo, o lutino canelo, ele se parece com outras mutações mais caras, como por exemplo o fulvo ou prata recessivo. E daí muitas pessoas acabam vendendo o hino canela como se fosse um prata recessivo, e outras pessoas sem conhecer a calopsita acabam comprando. Enfim, tá? E daí considera isso um erro no melhoramento genético. Mas a minha humilde opinião, para a espécie, para o animal em si, não é uma desvantagem, é uma vantagem, porque o gene hino inibe completamente a melanina. Se ele tem um outro gene que permite a deposição de algum pigmento que vai proteger os olhos, que vai dar uma tonalidade um pouco diferente para as penas, isso é uma vantagem para a espécie. Então você percebe que nós pensamos no melhoramento para a gente e não para o animal? Então a gente tem que começar a pensar quais são as características vantajosas para o animal. Agora o ponto talvez mais polêmico do vídeo. Os criadores, eles sempre querem tamanho de tupete. Imagina uma variedade de calopsita com um tupete maior do que o corpo. Alguns criadores vão pagar milhares de reais nesse animal. Mas será que para a ave vai ser algo confortável ter um tupete maior do que o corpo? E se o melhoramento continua nesse processo, gerações após gerações, um gene assim pode aparecer. Eu acabei de dar o exemplo aí do canário Gilbert, né, que é uma verdadeira aberração. Tá? Então, basicamente, a gente acaba dando valor muito na aparência. Eu tenho dois indivíduos que têm tupetes enormes, que têm bochechas extremamente grandes. Beleza, não tem nenhum problema você valorar isso, você achar isso mais valioso. Mas o problema está em querer selecionar os indivíduos. Quanto mais parecido dois indivíduos são, talvez, ou maior é a chance do arcabouço genético, dos genes desses indivíduos serem parecidos. Então, eu, como biólogo, eu falo para vocês, o melhor cruzamento é aquele cruzamento aleatório. Um cruzamento com o menor e, vamos dizer assim, interferência artificial possível. Essa seleção que o homem faz é chamada de seleção artificial. Através desse processo de seleção artificial, já citei algumas vezes, nós chegamos em espécies de bois extremamente gordos, espécies de porcos enormes. A galinha é uma ave que não voa. O antepassado da galinha voava. Sabe por que hoje a galinha praticamente não consegue voar? Porque ela é extremamente gorda e obesa, mesmo andando o dia todo ali. Ela tem as suas asas atrofiadas. Isso porque foram selecionados genes que não eram vantajosos para a galinha, mas que eram vantajosos para o ser humano. A mesma coisa acontece com cachorros e, né, se a gente continuar fazendo esse tipo de melhoramento genético em calopsitas, cada vez mais teremos calopsitas fracas, com expectativa de vida menor, porque elas serão mais sensíveis. Tá? E o criador, às vezes, ele quer ali o filhote para vender ao longo de 1, 2, 3 anos no máximo. Tá? A calopsita é um animal que pode viver de 15 a 30 anos e provavelmente a expectativa dela tende a baixar, devido a esse processo chamado de seleção artificial.
Às vezes o gene defeituoso ele não aparece no primeiro ano de vida, ele vai aparecer muito posteriormente, através de um câncer, através de algum problema grave de saúde. Outro ponto muito importante é sobre qual seria o tipo correto então de melhoramento genético. Como melhorar uma espécie pensando no bem da espécie? Bem, se você está falando uma espécie para viver em cativeiro, como as calopsitas, você tem que selecionar quem que veio aqui, a Branca de Neve ou o Snow? Você tem que selecionar aquelas que são mais mansas. Isso mesmo, às vezes um animal ele pode ter variações de comportamento. Isso é super normal. Pensa no cachorro. O cachorro, o pitbull, naturalmente ele já é mais agressivo. O pincher, ele é super agressivo. Agora você pensa num, sei lá, num chihuahua ou até mesmo num shih tzu, ele é super dócil. Então as raças de cachorros foram selecionadas com objetivos diferentes e chegamos a variedades diferentes. Para calopsita, se você vai vender como pet, é melhor você selecionar aquela calopsita que é mais dócil. Vou dar um exemplo. Nem todas as calopsitas aceitam carinhos. Por exemplo, esse aqui, agora eu reconheci, esse aqui é o Snow. É uma calopsita de 1 ano que eu criei desde filhotinho na papinha. Ele é super dócil, ele vem aqui morder a minha orelha, vem brigar comigo, mas ele não gosta de carinho. Se eu for com o dedo próximo dele, ó, carinho, Snow. Ele odeia o dedo. Se eu pegar outra espécie, como você viu, o George, o Winter, eu chego com a mão perto, ele já abaixa a cabeça pro carinho. Então, são características diferentes. Então, às vezes é melhor você selecionar como pet aquela que tem menos medo do ser humano. Que na natureza é uma característica ruim, né? Porque na natureza, quanto mais arisco o animal, melhor é. Porque ele tem uma maior chance de sobreviver se ele fugir dos predadores. Não se ele ficar ali parado esperando alguém se aproximar dele. Mas para pets, a gente tem que levar em consideração o comportamento. Até se for o caso de um dia você precisar medicar esse animal. Você pegar um animal arisco para você medicar, né, é muito complicado. Se um animal for manso, é bem mais fácil. Então, a seleção artificial ou o melhoramento genético para as calopsitas que é conveniente é aquela que visa muitas vezes comportamento. E daí você vai num criador de calopsitas e todas as calopsitas dele são ariscas. Às vezes o cara tem lá 40, 50 casais. Ele só quer número de filhotes, filhotes considerados lindos, né, para vender ali como, enfim, como pet, mas que acabam não sendo como pet. Agora, se a finalidade não for ser uma ave pet, for ser uma ave de competição, de torneio, que daí é um outro nicho, um outro objetivo dos pets também, daí eu já não vejo tanto problema, né, nessa criação mais tradicional. E se você for comprar uma calopsita, quando for, né, olhar ali, não olhe só o indivíduo, mas pergunte quem são os pais. E observe, será que os pais são mansos? Se os pais forem mansos, a chance dessa calopsita ser mansa é maior também. Ou ainda, né, se esses pais eles não são irmãos, se eles são indivíduos, né, que não são... Como que eu consigo ver isso? Bem, às vezes pelo fato de ver que eles são bastante diferentes, já é um indicativo forte que eles não são irmãos. É claro que nem sempre dá para ter certeza, né, porque às vezes nascem mutações diferentes de um mesmo casal. Belezinha, gente? Você concorda aí com a minha opinião? Discorda? Entende um pouquinho de seleção natural, seleção artificial? Deixa aqui nos comentários que eu vou responder com todo prazer e a gente pode continuar conversando aí para chegar num senso comum. Belezinha, gente? Não se esquece daquele like, não se esquece de deixar aqui, ativar o sininho, né? E até a próxima!